Quando olhamos, ouvimos ou damos atenção aos noticiários do dia a dia, muitas vezes nós ficamos desapontados. Às vezes ficamos indignados. Às vezes temos um sentimento ruim dentro de nós. É normal acontecer isso? Sim. Em especial quando aquilo que nós vimos ou ouvimos foi uma injustiça. Mas por que isso acontece? Comigo, com você, com todos nós. Porque nós fomos criados à imagem de Deus, com a capacidade de refletir as qualidades dele, entre as quais o amor e a justiça. Então, quando algo sai diferente daquilo que a gente entende como ser amoroso ou ser justo, ocorre a indignação. Mas o que de fato significa a justiça? A justiça pode ser definida como qualidade de ser imparcial, justo, em conformidade com aquilo que é moralmente aceito, sendo correto, certo. É assim que se define a justiça do ponto de vista de Deus, do ponto de vista de Jeová. No entanto, a justiça, irmãos e amigos presentes, não é, de fato ou de forma alguma, uma qualidade predominante das pessoas nos nossos dias. Podemos nos tornar vítimas da injustiça a qualquer momento, em qualquer área da vida. No trabalho, na escola, até mesmo no círculo familiar. E isso não é nenhuma novidade, porque isso já vem de muito tempo atrás. Isso tudo começa na terra a haver esse tipo de problema, injustiças, logo após o pecado de Adão e Eva. E aí ficou impregnado na humanidade. O humano sabe ser injusto. Infelizmente, as coisas são assim. Nos dias do sábio, ele foi inspirado a escrever um pouco sobre o que ele via. Jeová o inspirou a escrever. E quando a gente dá uma olhadinha aqui em Eclesiastes, no capítulo 4, no verso 1, aí a gente entende um pouquinho como era a situação lá naquele tempo. Eclesiastes 4:1, que nos diz assim: novamente voltei minha atenção para todos os atos de opressão que ocorrem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não havia quem os consolasse. Os opressores deles tinham poder, mas não havia quem os consolasse. Então o que o sábio explica aqui é que há muito sofrimento por parte de muitos que têm uma certa superioridade aos demais. E nós vemos isso acontecendo ao nosso redor. Constantemente a gente vê as pessoas sofrendo, chorando, e parece que não tem quem as ajude. A história da humanidade está cheia disso. É preconceito, é ódio, é abuso, é opressão. Por exemplo, o que nós estamos vendo agora a respeito de guerras, são uma demonstração clara de injustiças. Por quê? Porque os inocentes sofrem, morrem. São acometidos por muitos males por causa de pessoas que estão no poder. Agora, de repente a gente pensa assim, né? O que está acontecendo, será que me afeta? Sim, nós somos afetados. De forma direta ou indireta, nós sofremos por ver outros sofrendo, ou às vezes nós mesmos sofremos. Mas qual é a solução? Note, por exemplo, a primeira imagem. Nessa imagem, a gente vê as pessoas protestando. É muito comum a gente ver isso.
Todo dia você vê isso se você der atenção aos noticiários. Em alguma parte da terra alguém vai estar fazendo isso. Essa semana mesmo, 200 e poucas pessoas foram detidas porque foram defender uma causa de alguns que estão sofrendo na guerra. Então, estão num país, nos Estados Unidos, foram protestar contra a guerra. E aí, resultado, prisão. Isso significa o quê? Que quando as pessoas se rebelam, a tendência é piorar as coisas, não melhorar. Elas protestam, se revoltam, se rebelam, achando que vai ter a solução. E aí as coisas ficam piores. Recentemente, um governante de um país do Oriente Médio, ele disse assim, que os protestos que ocorrerem ali devem ser combatidos com mão de ferro. E o que isso acontece na prática? O que isso significa? Que se alguém ir protestar lá, não é para ter pena do protestante. Então vai resolver a questão da injustiça? Não. Vai aumentar ela mais ainda. É assim que muitos pensam. Agora, como a gente sabe que esse tipo de situação não resolve os problemas? Porque passa um ano, outro ano, vários anos, você continua vendo os protestos. Se resolvessem os problemas, não haveria mais protestos. Obrigado, irmão, pela imagem. E por que protesto não resolve? Porque ele não atinge a raiz do problema, a raiz da injustiça. A injustiça ocorre porque as pessoas falham em aderir aos princípios justos de Deus. Então, quando você não tem aderência, aceitação, aquilo que Deus estabelece, Jeová estabelece como justiça, então não adianta querer consertar nada, porque não dá certo. Está fora do padrão divino de justiça. Então, sem a ajuda de Deus, o que acontece com a humanidade? Aquilo que diz Jeremias 10, 23. Não cabe ao homem dirigir o seu passo, ele não consegue, não resolve. Então, qual é a solução real para as injustiças que ocorrem? A solução real é um reino real, estabelecido por Deus, que se chama o reino de Deus. Esse reino tem como governante Jesus Cristo, e tem todas as credenciais, foi provado, e tem todos os meios legais estabelecidos por Jeová para ser um ótimo governante, designado pelo próprio Jeová Deus. Então imagine, alguém assim tem condições de resolver não só o problema de um lugar, de um país em guerra, mas os problemas de toda a humanidade. E é exatamente sobre Jesus que a profecia de Isaías fala. Vamos ver juntos? Isaías, o capítulo é o 9, os versículos é o 6 e 7. Veja o que diz aqui. Isaías 9, 6 e 7, falando a respeito desse rei, do reino de Deus. Aí vai mostrar a maneira com que ele vai atuar. E aí diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o reinado estará sobre os seus ombros. Ele receberá o nome de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. A expansão do seu reinado e a paz sobre o trono de Davi e sobre o seu reino não terão fim. De modo que este reino será estabelecido firmemente e amparado, olha o ponto, por meio da justiça e retidão. Desde agora e para sempre, o zelo de Jeová dos exércitos fará isso. Percebe como Jesus vai governar? Justiça e retidão. É o lema do reinado de Jesus. Percebe as mudanças que haverão na terra? As pessoas não sofrerão mais. As pessoas não serão humilhadas.
Jesus aprendeu muito com Jeová, na sua pré-existência humana, como Jeová olha para o pobre, o aflito, a viúva. Ele sabia. E a mesma visão que Jeová tem do assunto, Jesus também passou a desenvolver. E quando estava na terra, ele provou isso. Como que ele olha para uma pessoa? Como que as pessoas olham para uma pessoa suja, mal vestida, que está lá para qualquer jeito numa calçada? Todo mundo, corta, volta, corre, sai de perto. Como que Jesus agia? Então nós vimos aqui que a profecia falou que ele era um homem justo. Vamos ver, um relato da Bíblia vai nos ajudar a ver como Jesus trata, desde a pessoa mais simples a todos, né? E o relato que nós vamos considerar é Lucas, o capítulo 18. Então convido os irmãos, amigos presentes, para que a gente acompanhe aqui o relato de Lucas, no capítulo 18, os versículos 35 ao 43. Mas apenas para a gente visualizar um pouco a situação, entender ela um pouco melhor. Nesses dias aqui, que a gente vai ver o relato, existia duas Jericó, duas cidades de Jericó. A Jericó antiga e a Jericó mais moderna, construída pelos romanos. Essas cidades com nomes iguais eram pertinho uma da outra. 1,5 quilômetro, 1,8 quilômetros de distância uma da outra. Então, havia uma estrada entre as duas e Jesus agora está saindo de uma Jericó para entrar na outra Jericó. E acontece uma situação ali no meio, né? A multidão toda acompanhando Jesus. E aí o relato passa a dizer assim: quando Jesus estava chegando perto de Jericó, um cego estava sentado à beira da estrada mendigando. Visto que ouviu uma multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Então, olha que interessante, né? O cego estava lá, mas ele viu aquele barulho, aquele monte de gente. O que está acontecendo? Aí disseram para ele, conforme o 37, Jesus, o Nazareno, está passando. E agora? O cego estava ali. Agora ele queria falar com Jesus. Mas se ele de repente falasse apenas Jesus, Jesus, aí não ia dar, porque aquela multidão de gente, né? Aquele barulheira danado. Então ele tomou uma decisão. Nós podemos ver aqui, no 38. Em vista disso, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando ele gritou, as pessoas censuraram ele. Né? Quer dizer, fique quieto, pare de falar, né? Mandando que ele ficasse calado. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O nome Jesus era muito habitual nos dias que Jesus vivia, era comum. Então, se ele falasse só Jesus, mas ele falou Jesus, filho de Davi. Então, aquele cego não era uma pessoa qualquer. Ele era um homem que tinha conhecimento espiritual. Por quê? Porque quando ele usa a expressão filho de Davi para Jesus, ele mostra que ele entende que Jesus é o Messias. Quando Jesus ouviu isso, veja a situação. Aqui então, no 40. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Depois ele se aproximou e Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu faça por você? E Jesus já entendeu que ele conhecia o Messias. Ele identificou Jesus. Então, o que você quer que eu faça por você? Olha que interesse pessoal genuíno da pessoa de Jesus, uma pessoa que estava lá, mendigando.
um cego mendigo. As pessoas correriam de uma pessoa numa situação dessa ali, numa sarjeta, mas Jesus não. Deu atenção, ouviu, e aí ele disse: Senhor, deixe-me recuperar a visão, de modo que Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé fez você ficar bom. Então esse cego aqui se chama Bartimeu. Na verdade havia 2 cegos, outros relatos paralelos falam de 2. Aqui em Lucas fala de um só, porque este conversou com Jesus. Mas Jesus então restabeleceu a visão daquele homem. Então, o que aprendemos com isso? Que Jesus vai dar atenção a todas as pessoas que vivem na terra. Não haverá diferenças sociais, classes sociais. Jesus aprendeu isso com Jeová, tratar todos com dignidade, com imparcialidade. Jesus nunca foi parcial. Esse será um meio, então, de se corrigir as injustiças na terra. Porque a parcialidade é um outro problema. Quando existe a parcialidade, evidentemente que alguém vai ser prejudicado. Mas quando aquele que governa é imparcial, sana as dificuldades de todos. E este que fará isso é Jesus Cristo. Prefigurando um pouco o reinado de Jesus, nós podemos ver até a segunda imagem. Nós vemos as pessoas na terra alegres, felizes. Por quê? Debaixo do reinado de Jesus, as pessoas terão essa condição. Primeiro que nós vimos aqui, o tratamento que Jesus vai dispensar a cada um. Não haverá parcialidade. Todos serão tratados de forma igualitária. Isso é muito importante. Segundo, porque essa alegria vem pelo fato de que o Salmo 72, do 12 ao 14, prefigura também o reinado de Jesus, mostrando que vai se eliminar injustiça, preconceito, abuso e opressão. Isso dá essa condição. Eliminou esses males, dá essa condição da alegria. Agora, ainda no Salmo 72, no verso 16, vamos dar uma olhadinha breve nele aqui, porque ele faz uma citação interessante, lançando luz sobre o paraíso. Salmo 72, o 16, que é um versículo bem conhecido nosso, né? Pois o Salmo 72, 16, ele diz: haverá fartura de cereal na terra, superabundância no cume das montanhas. Agora o ponto é esse que queremos destacar. Os frutos do rei crescerão como no Líbano. Então a Bíblia aqui, Jeová inspira o salmista a fazer uma referência aos frutos do Líbano. Por quê? O que tem a ver o Líbano, lá dos dias de Salomão, com o reinado de Jesus? Muita coisa. Os vinhos, melhores vinhos, as melhores uvas que produziam os melhores vinhos da época dos reis, inclusive de Salomão, vinham do Líbano. O Líbano era conhecido como uma terra fértil, onde havia muitos pomares, cultivos de cereais, florestas, vinhedos, amoreiras, oliveiras, uma espécie grande. Muitos animais gostavam de rodear aquelas florestas, porque tinham muito alimento. Então, dentro desses animais, o leão, o leopardo, o urso, a cegonha. Era um lugar maravilhoso naqueles dias. Por isso que a Bíblia faz essa citação de abundância. As florestas, havia árvores de 5 metros de altura, de 15 metros de altura e de 24 metros de altura. É como se fosse uma escala.
E sabe o que é interessante? Elas eram perfumadas. É por isso que se faz uma citação aqui do Líbano. Era um lugar maravilhoso. Agora vamos pensar um pouquinho naquilo que Jesus falou quando ele esteve na terra. Ele disse: algo maior do que Salomão está aqui. Então, se essa parte da terra era ótima durante os dias de Salomão, imagine o paraíso. É conforme a gente viu ali. Então, na imagem, acabou os problemas. Foram resolvidos. Agora, a humanidade vive num paraíso em paz. Esse é o propósito de Jeová. Uma outra coisa importante que não vai acontecer mais, que vai ajudar bastante para eliminar as injustiças, é o fim da religião falsa. Por quê? Isaías 11:9 diz que a terra toda vai ficar cheia do conhecimento de Jeová. O que isso significa? Isso significa que não vai haver mais diferenças religiosas. Ou seja, todos vão ser ensinados na terra a adorar Jeová. Então não vai haver mais divisões nas famílias. Porque todos vão adorar a Jeová. É verdade, irmãos, que a nossa mente imperfeita muitas vezes não consegue entender todos os objetivos de Jeová e a gente não consegue com precisão imaginar tudo que vai ser feito no paraíso para nós. Mas olha, a maldade não vai mais existir. Cada dia que se iniciar será repleto de novidades e de coisas boas. É isso que Jeová tem para nós, em reserva. Então respondemos a primeira pergunta, a pergunta do tema, né? Quando vai haver ou existir a verdadeira justiça? Em breve, quando o reino de Deus dominar sobre toda a terra. Bem, mas enquanto isso não acontece, como você, como eu, como nós, podemos lidar com as injustiças que acontecem? Que muitas vezes a gente acha que é algo que aconteceu comigo, ou você acha, e foi injusto demais. Como lidar com isso? Bem, primeiro a gente tem que aprender a classificar as injustiças. Que tipo de injustiça foi? Se aprendermos a classificá-las, aí a gente vai entender como agir. Mas uma coisa é certa. Precisamos sempre ter em mente o princípio de Provérbios 22:3. O prudente vê o perigo e se esconde. Com esse princípio em mente, a gente pode evitar muito tipo de injustiça. Nós não vamos num protesto. Por quê? É perigoso. Então você não precisa participar de algo que você já sabe que vai dar confusão, vai dar problema. Aí se esconde. Lá na escola, então o jovem cristão que sabe que tem aquele jovenzinho que pratica o bullying, vai ficar perto dele? Se esconda. Tem que fazer isso. No trabalho, quando a gente descobre que uma pessoa... Então, fique longe. Jeová nos dá sabedoria. Mas e se acontecer alguma coisa no âmbito congregacional? Bem, aí Jesus deu um conselho. 3 passos a seguir. Quando algum tipo de injustiça é na congregação. Jesus, em Mateus, no capítulo 18, versículos 15 ao 17, nos ajuda a entender que, primeiro, nós precisamos tentar resolver nós e a pessoa. Não precisa falar para ninguém. Várias vezes precisamos fazer isso. Não deu certo, eu não consegui. Então aí nós podemos dar o próximo passo que Jesus falou, de ter uma pessoa ou 2 que estejam sabendo daquilo que está acontecendo. Mas não deu certo. Aí o último passo é pedir ajuda na congregação dos anciãos. Seria o terceiro passo. Mas quando a gente luta bastante para que o primeiro passo dê certo,
As coisas não precisam ser resolvidas nos outros dois passos. A gente mesmo resolve a questão. Com amor, com paciência, sabendo perdoar, a gente já resolve. Então, a Bíblia, ela nos aconselha a ser sábios e aprender a resolver os nossos problemas. Mas e se o problema é um problema sério, grave, algo que está tipificado na lei do país? É errado o cristão buscar, então, uma autoridade judicial ou policial para pedir ajuda? Não. Isso é correto. Por quê? Precisamos proteger os nossos. Se identificamos que o crime que aconteceu ele é grave e é tipificado na lei, é para a lei que nós vamos. No mundo acontecem muitos casos hoje de abusos de menores, violência contra idosos e muitas outras coisas. No nosso meio isso não acontece, não deve acontecer. Às vezes também precisa da ajuda de um juiz, porque houve um divórcio, pensão alimentícia, há várias situações em que a lei tipifica como aquilo deve ser resolvido. Então, a questão é, se você foi vítima de algo injusto, é errado buscar a justiça, o poder judiciário? A resposta é não. Eu posso, você pode, todos nós podemos. Mas podemos também fazer algo antes de tomar uma posição nesse sentido. O que podemos fazer? Consultar de modo informal um cristão maduro, para nos ajudar a entender se aquilo é isso mesmo. Então, uma consulta informal a um cristão maduro, para nos ajudar a se certificar desse passo que nós vamos tomar, se ele é assertivo ou não. Mas e se não é nada que envolve o poder judiciário, polícia, e não dá também para consertar com a pessoa, e o negócio ficou difícil, e é muita injustiça, eu não estou aguentando, então esse passo é importante. Vamos ver? Primeira carta de Pedro, o capítulo 5, os versículos 6 e 7. 1 de Pedro 5, 6 e 7 diz: portanto, humilhem-se sob a mão poderosa de Deus, para que Ele os enalteça no tempo devido, ao passo que lançam sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Jeová sabe quando uma pessoa está sofrendo. Jeová sabe também como cuidar da pessoa. Quando nós estamos doentinhos, somos mais novos, nós não confiamos nos cuidados do pai e da mãe? Não é assim que uma criança faz? Então queremos fazer a mesma coisa. Diante de Jeová somos como crianças, queremos cuidar, aceitar que Jeová cuide de nós. Então Jeová pode nos ajudar a desenvolver qualidades, a nos ajudar a permanecer calmo diante da injustiça. Jeová pode nos dar força para evitar piorar as coisas, porque às vezes tem coisas que não adianta mexer, você pode piorá-las. É Jeová que vai nos dar essa força. Jeová vai nos ajudar a nunca, conforme Romanos 12, 17, pagar o mal com o mal, retribuir. Não é isso que queremos fazer. Quando os que nos maltratam, percebem nossas boas qualidades, eles pode ser que passe a tratar a gente melhor. Então, nunca queremos enfrentar ninguém. Apesar das injustiças, irmãos e amigos presentes, nós podemos encontrar a verdadeira paz e alegria mesmo hoje. Portanto, fortaleça a sua fé no reino de Deus, que vai trazer a verdadeira justiça, justiça de verdade. E por tudo isso que ouvimos nessa consideração, queremos continuar seguindo aquilo que Jesus nos ensinou, pedir que venha o reino de Deus.